Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar aí no 5º ano, plano, coordenadas geográficas, né? E plano cartesiano, tá certo? Algumas partes para vocês verem de localização, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, a gente vai começar aí a nossa aula de hoje, tá certo? Então, para a gente começar a aula de hoje, separem aí logo o nosso material, que é o lápis, a borracha e o caderno, tá certo? Peguem logo, separem direitinho o material. Já a gente começa a nossa aula de hoje. Tudo bem? E aí, já conseguiram pegar rapidinho? Então, vamos aí começar a nossa aula de hoje, tá certo? A nossa aula de hoje, ela tem como compreender as coordenadas geográficas para a localização de objetos e lugares em malhas quadriculadas ou mapas. Então, nós vamos compreender como a gente vai fazer as coordenadas, como a gente vai aí saber onde se localizar num mapa, em algumas malhas quadriculadas. Vocês sabem o que é malha quadriculada? Sabe, né? Mas, para quem não sabe, malha quadriculada é um papel recortado em vários quadradinhos, que a gente utiliza muito para fazer desenhos geométricos e outras coisas, e elas são divididas em isso. É como se fosse um quebra-cabeça, tá certo? Então, vamos aí iniciar, tá? Para a gente iniciar, a gente tem que saber o que são essas coordenadas, não é isso? Que elas vão aí surgir e ficar no nosso dia a dia, que são o quê? As coordenadas nada mais são que são direções e sentidos para se encontrar um objeto no plano, tá? Então, ela vai te dar a direção e o sentido a seguir para a gente encontrar, né, um objeto num plano, tá bom? Por exemplo, né, mais na frente a gente vai ver, nós temos várias direções e vários sentidos e a gente vai fazer essa coordenada para a gente chegar em algum lugar, tá? Mas para essa coordenada chegar em algum lugar, a gente tem que saber a localização, que é o quê? Nada mais é que a forma de mostrar ou mapear algum objeto ou pessoa através de um referencial, né? Um referencial seria o quê? Uma pessoa ou um objeto. Aquilo que você vai tomar como referência, né? Para poder você ir a algum ponto. Ok? Por exemplo, nós temos aqui uma mesa, tá? Em cima dela está o notebook. Então, nós estamos tomando como referência a mesa e nós estamos utilizando uma coordenada que é em cima para encontrar o nosso notebook, tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso aí hoje muito bem para a gente poder aí realizar algumas questões, tá certo? A localização, ela é usada através de referências em vários lugares para definir o nosso trajeto em direção à nossa escola, um motorista para saber qual rua dobrar, como também vai depender do referencial de muitas vezes que é o nosso próprio corpo, como eu falei para vocês. A gente vai depender muitas vezes do nosso próprio corpo para poder tomar como referência isso. O motorista, por exemplo, ele toma como referência o corpo dele para saber aonde ele vai dobrar numa rua, não é isso? E essas referências do nosso corpo, a gente vai ver aqui agora, ó, que são as direções, né? Vocês estão vendo aí esse senhor, tá? Ele está aí com a mão na nuca e tudo mais, todo ajeitadinho aí, né? De terno e tudo mais. E ele está de costa, né? Que vocês estão vendo. Ah, professor, mas por que ele está de costa pra gente? O que a gente fez para ele ficar de costa pra gente aí? Não, gente, ele está de costa para ele ficar na direção correta como que vocês estão em casa. Se ele estivesse de frente para vocês, a direção dele não estaria correta, tá? Então, por exemplo, ele está, né, de costas para vocês para ficar na mesma direção. Então, para a gente saber as direções, a gente vai lá. Primeira direção é a direita. Nossa mão direita, né, em relação a ele, né, é essa aí. A minha aqui não está em relação a vocês, se vocês estão de frente a mim. No caso, se eu virar para o outro lado, aí sim, vocês vão estar vendo, né, a minha mão direita, tá? Que é como ele está de costa para vocês. De frente já muda um pouco, tá bom? Que é a nossa referência, se ele está de frente ou está de costa. Se eu estou de frente, vai trocar de lugar, tá bom? A outra nossa é a esquerda, que nós temos a direção de direita e esquerda. Meu filho, vai lá no comércio, você dobra bem ali à direita na rua e chega lá. Aí você
vai para o comércio sem saber direita e esquerda, como é que você vai fazer? Você vai perder tempo, né? Vai que pode ser que você não acerte a direção correta. Então, é muito importante isso aí. E nós temos também acima, né? Acima da gente, né? E se a gente tem acima, a gente tem abaixo da gente, não é isso? Então, nós temos aí as direções principais, que é o quê? Direita, esquerda, acima e abaixo, não é isso? E quando a gente vai falar na parte geográfica, né? A gente já lembra de geografia, a gente vai ver mapas. E quando a gente vê mapas, tem um negocinho ali no canto, ele tem vários pontinhos, né? E ele é chamado de quê? Alguém sabe me dizer? Certo, aí é a rosa dos ventos, não é isso? Que é aonde delimita a localização, né? Nossa, não é isso? Aí nós temos aí 4 pontos, né, no caso. Não vamos estudar os outros pontos, que vocês estudam mais pontos. Só que a gente vai estudar os principais, né? Para também aferir com a direção do nosso corpo. Aí já é a direção de um mapa. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O Szinho significa sul. O segundo ponto, o L significa leste, não é isso? Aí o próximo ponto é o O, que significa oeste. E por último, o N, que significa norte. Então, por exemplo, no nosso corpo, quando a gente vai ver para frente, para cima é o norte, para direita é o leste, para a esquerda o oeste e para baixo, né, é o sul, tá bom? Vocês vão utilizar muito essa roda dos ventos, tanto na geografia quanto na matemática, para poder localizar algum lugar no mapa, tá, gente? É muito importante vocês aprenderem certo local. E um é oposto ao outro, norte, sul, leste e oeste, tá certo? Deu para visualizar e aprender um pouquinho mais sobre isso aí? Sim, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos também esse objeto que é chamado de bússola, que é denominado, né, o instrumento que ele foi feito justamente para localizar, né, pessoas. Ele é utilizado muito por aventureiros, por soldados, quando estão em locais inóspitos, para poderem se guiar pelo mapa que eles têm em papel. Eles usam a bússola para poder ver a localização deles, né, perante ao local que eles estão e para onde eles irão ir, né? No caso, a bússola, ela marca sempre para o norte. E aí, como vocês sabem, os locais de onde ir, por exemplo, se eu estou vendo para onde é o norte, eu posso ir ao contrário do norte para ir para o sul, eu posso ir para a esquerda para ir para o oeste e para a direita para ir para leste. Então, tudo isso é uma grande feitoria, né, para eles poderem entender onde é o norte, o sul, o leste e o oeste, para poder se guiarem nos mapas que eles têm. E é um aparelho muito importante e indispensável, tá, para essas pessoas, tá bom? Aqui na cidade ele é pouco utilizado, porque a gente tem agora, né, um sistema informatizado que é o GPS do celular, que aí tem aquela mulherzinha já que fala todas as direções para a gente. Mas ela fala as direções, se a gente não souber qual é a direção correta, né, fica um pouquinho difícil. Aí a gente vai ter que o quê? Visualizar lá na tela, né, para saber para onde vai, não é isso? Então é muito importante essa leitura de mapa, que é para a gente estar aí se situando e saber os locais que a gente vai, tá bom? Deu para entender direitinho, não é isso? E mais uma vez, esse é o nosso instrumento chamado de bússola, tá? Aqui nós temos também umas coordenadas em uma malha quadriculada. Vocês estão vendo aí que essa malha ela é definida por 2 conceitos, né? E que esses conceitos são chamados de coordenadas, que é o quê? Nessa linha aqui, né? Nessa parte aqui, pessoal, nós temos, né, os números. Vocês estão vendo aí que eu vou circular aqui para vocês. E na verte e na horizontal, né, no caso, nós temos aqui letras, que podem ser números também, só que eu utilizei letras, tá? Então, na vertical, nós temos os números e na horizontal nós temos as letras, formando assim as coordenadas, tá?
Como é que significa uma coordenada? Cada quadradinho desse, ele tem uma localização, ó. Por exemplo, ó, eu tenho esse quadrado aqui. Ele tem a localização tanto assim, né? Quanto ele tem a localização também descendo, ó. Não é isso? Então, para a gente localizar os dois, significa o quê? Que eu vou ter um A, não é isso? Ele vai ter o primeiro quadradinho da linha A, não é? Então, assim sucessivamente. Então, para a gente localizar, fazer uma localização, a gente vai ter que utilizar os dois pontos para poder estar fazendo essa localização, né? Isso, essa coordenada, né? Bem se dizendo. Para a gente fazer essas coordenadas, né? No caso, a gente treinar essas coordenadas, eu coloquei aí um sapo. E esse sapo está onde? Alguém sabe me dizer? Tem uma coordenada padrão para o sapo. Ele está como se fosse numa sala, né, e tal. Nós estamos tendo como base os azulejos. E ele está onde? Perfeito, a gente já falando a resposta. Ele está no centro da sala. Por quê? Ele está no meio, né? Estão vendo aqui que ele está bem no meio da sala. Por quê? Vamos lá. Ficou o que aqui, ó? Ficou 2 quadrados para um lado, 2 para o outro. Então, ele está bem no meio desses 2 quadrados, porque ficou um lado certo. Se eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 lados, eu tenho 2 em cima também, ó, e 2 embaixo, ó. Estão vendo aí? Se eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, ele está bem no meio da sala, não é isso? Então, se ele está no meio da sala, ele está no centro da sala, né? Central, tá? Por exemplo, ah, meu filho, vamos para o centro hoje fazer as compras. Você fica logo alegre para ir, né? Pois é, o centro é chamado o centro da cidade, que é o meio da cidade, tá bom? Então, que é a parte central, que é onde fica localizada bem no centro. Então, vamos lá. Para a gente poder treinar um pouco, eu separei aí, coloquei aí o sapinho. A gente vai saber agora a coordenada dele. A gente vai utilizar primeiro o número, depois a letra. Vejam aí com vocês qual é a coordenada deste elemento. Vocês sabem me dizer qual é a resposta? Então, vamos aí ver qual é a resposta. Então, vamos lá. Para a gente poder saber, primeiro a gente vai aqui na 1. Ó. A 1 tem algum lugar dele? Não, né? A 2 tem alguma parte do sapo? Não, né? A 3, a 3 já tem já parte do sapo. A 4 tem parte do sapo? Não tem. E a 5 tem parte do sapo? Não, né? Então, ficamos aqui com a 3. Agora vamos para baixo. A letra A, né? Nós vamos agora ver aqui a letra A. Se ela tem a coordenada do sapo. Tem? Tem não. A letra B? Também não. A letra C agora. Chegou no sapo, não é isso? A letra D não tem. E nem a letra E. Então, no caso aqui, nós vamos aqui ficar com a coordenada que é o 3 e a letra C. No caso aqui, a resposta é... No caso aqui, a resposta é 3C. Então, a coordenada dele é 3C. Tá certo? Entenderam? Isso aqui a gente utiliza muito para batalha naval. Vocês já ouviram falar desse jogo? Esse jogo é muito bom. A gente joga o quê? Você não vê, certo, o local do oponente e você vai dizendo as coordenadas para ele, tá? E ele vai colocando as suas notificações. Aí lá do outro lado ele tem bomba, ele tem navio, e aí ganha quem destruir mais, né? Sem ver, destruir mais peças do outro, tá bom? Então, é muito interessante o jogo. Se vocês puderem aí, vocês têm até aplicativos no celular, tá? Vocês colocam lá Batalha Naval e é muito interessante para se jogar e vocês treinam também, tá bom? As coordenadas, tá certo? Tranquilo? Deu para entender direitinho aí? Deixa eu apagar aqui e vamos lá. Agora a gente vai treinar um pouco, tá certo? A gente vai aí ler algumas questões.
vamos resolver algumas questões. Então, eu peço para vocês aí prepararem o caderno, copiarem direitinho para a gente poder responder. Então, no caso, o que aqui? O brinquedo preferido de João está no seu lado esquerdo. Qual é o brinquedo preferido de João? Então, olhem a figura aí. Vejam qual é o brinquedo preferido dele, certo? E já já eu trago a respostinha para vocês. Então, vou dar aí um tempinho para vocês responderem, tá certo? Vamos lá. E aí, conseguiram resolver já? Já estão no ponto aí? Então, vamos lá para a resposta, tá? Tô vendo aí que alguns não conseguiram, mas é só prestar muita atenção que dá para fazer tranquilo, tá? Então, vamos aqui. O brinquedo preferido de João está no seu lado esquerdo. Qual o brinquedo preferido de João? Ó, lembra que o João tá de costa, então ele tá do lado de vocês. O que eu disse? Né? Vamos lá, vamos revisar aqui, ó. Nós temos aqui esse lado aqui, que é a direita. E esse lado aqui, que é a esquerda. Agora vamos olhar lá. Se a direita é para lá e a esquerda é para cá, então ele gosta de quê, então? Ele gosta de... O brinquedo preferido dele é a bike, é a bicicleta, tá certo? Então, ele gosta muito de andar de bicicleta. E vocês? Qual o brinquedo preferido de vocês aí? Então, depois eu quero ver os comentários de vocês, tá certo? Então, assim, ó. Se ele tivesse agora, eu vou perguntar para vocês, se ele tivesse de frente, né? De costa para vocês, quer dizer, desculpa, de frente para vocês como eu estou, qual seria o brinquedo dele? Se ele vai querer a esquerda? Digam para mim aí, tá? Qual seria o brinquedo dele? Ah, beleza, seria a pipa, não é isso? E se for pedisse o brinquedo que está acima dele? Ah, perfeito, a peteca, não é isso? E, né, no chão seria a bola, não é isso? Que está também para a direita dele, só que mais embaixo, tá? Então, no caso, para a gente fechar aqui, qual é o brinquedo preferido de João? É a bicicleta. Beleza, gente? Entenderam direitinho? Podemos passar para a próxima? Beleza. Então vamos lá. A figura abaixo é um detalhe da planta de uma cidade de São Paulo. Nela, a localização da rua Abílio José é indicada por A2. Desta forma, a identificação da rua Iguapé é... Então, eu vou deixar aí um tempinho para vocês resolverem, visualizar bem a figura aí, tá? Para poder encontrar aí a nossa coordenada. Lembrem do sapinho, tá? Lembrem do sapinho, que ele vai ajudar muito a vocês a resolver essa coordenada, tá bom? E aí, já conseguiram resolver? Sim, não é isso? Então, vamos lá. Foi fácil, moleza? Quero ver agora. Vamos lá. Então,
A figura abaixo é um detalhe da planta de uma cidade de São Paulo. Nela, a localização da rua Abílio José é indicada por A2. Desta forma, a identificação da rua Iguapé é. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver aqui a rua A2, que é o quê? Justamente aqui, ó, é o A, né? Que está com o número 2, que no caso é Abílio José. Não é isso? Agora, nós vamos ver aí como é que a gente vai encontrar a Iguapé. A Iguapé está o quê? Isso, está circulada lá em cima, né? Então, vamos lá. Ela está em qual parte da horizontal? Desculpa, da vertical. Está na C, não é isso? Porque a C é toda essa linha aqui, ó. E na vertical, já que ele está no primeiro quadrado, vai ficar aqui, ó, descendo, que vai ficar na 1. Então, aqui, a nossa forma, a nossa coordenada é falar a letra primeiro agora e depois o número, não é isso? Então, agora, em que letra ele está? Na letra C, perfeito. E que número ele está? Perfeito, no número 1, não é isso? Então, vamos apagar aqui. No caso, a nossa resposta é C1, não é isso? Ele está na parte das letras na C e na parte dos números na 1, ok? Tudo entendido? Tudo tranquilo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Veja ao lado do mapa de uma parte do bairro onde Pedro mora. No mapa, Pedro quer localizar a igreja, considerando um número e uma letra. Qual a localização da igreja? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês verem a localização dessa igreja. Vamos lá? Lembrem do sapinho, tá? Não esqueçam dele. E aí, conseguiram resolver tudo direitinho? Já tá tudo certo aí? Vamos lá nós agora? Vamos lá. Então, veja ao lado o mapa de uma parte do bairro onde Pedro mora. Vocês estão vendo aí, né? No mapa, Pedro quer localizar a igreja, considerando o número e uma letra, né? No caso, um número e uma letra. Qual é a localização da igreja? Então, vamos lá. Gente, aqui saiu um pouquinho ruim, mas aqui embaixo, ó, é o número 4 e o número 5, tá bom? Porque na figura ficou um pouquinho ruim agora para vocês entenderem aí, para ver se a gente encontra. Vamos lá. Então, vamos aqui. A gente tem que encontrar primeiro onde está a igreja, né? Então, vamos lá encontrar aqui onde está a igreja. Ó, achamos aqui a igreja. A igreja está nesse xizinho aqui, ó. Então, vamos agora encontrar primeiro o número e a letra, né, no caso. Vamos lá. Vamos primeiro para a letra. A letra, no caso. Vamos aqui na A, não é, né, porque vai passar direto. Vamos ver aqui na B. É, na B dá certinho, não é isso? Na B, e agora vamos olhar o número. E o número é o 2, que vai ficar também, né, na linha da igreja. Então, no caso aí, a coordenada da igreja, né, no caso seria o quê?
para a gente fazer direitinho, seria 2 e B, não é isso? Então, no caso, seria 2B ou, né, porque ele pediu aí o número e uma letra. Se ele fosse mesmo, como a gente está fazendo um da frente do outro, seria B2. Mas aí, como ele pediu o número primeiro e depois a letra, a gente coloca de acordo com o que a questão pede, tá certo? E uma rapidinho, sem fazer nada, só olhando aí na figura. O parque aí, estaria em qual coordenada? Vejam para mim aí o parque. O parque está aqui, ó. Deixa eu visualizar aqui para vocês. O parque está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O parque está aqui, ó. O parque está aqui. E aí? Seria o quê? Perfeito. 1D. Está na linha 1 e na letra D. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, vamos aí agora para a nossa próxima questão, tá? Observe ao lado a representação de parte do mapa de uma cidade planejada. Mário saiu da Praça Central e orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte. Diante do exposto acima, onde Mário parou? Vejam aí a questão direitinho, que já eu trago a resposta para vocês, tá? Olhem aí, visualizem direitinho onde está a praça aí, ó. Vejam aí que nós temos o quê? Temos a escola, temos o posto de saúde, temos o posto de combustível e temos a farmácia. E nós temos a Rosa dos Ventos lá em cima, ó, para poder indicar aí a região. Leiam direitinho a questão para saber aonde ele foi, tá? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá ver agora a resposta, tá? Então o quê? Nós temos a Rosa dos Ventos, né? Vocês estão vendo aí em cima. E ele pediu para a gente observar o mapa, né? Mário saiu da Praça Central, então a Praça Central ele saiu daqui da praça, bem do meiozinho da praça, né? Então vamos botar logo aqui a Rosa dos Ventos aqui. Aí ele saiu bem do meiozinho da praça e disse que ele andou 4 quadras na direção oeste. Então na Rosa dos Ventos aqui, o oeste vai para onde, ó? Oeste é aqui, ó. Então ele vai para este lado, não é isso? Então bora lá. Ele saiu aqui, ó. E andou 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras, 4 quadras. Então, ele andou isso. E depois ele foi para onde? 2 quadras em direção a norte. Norte é para onde? Ah, beleza. Para cima. Então ele andou 1 quadra e 2 quadras. Até chegar aonde aqui que ele chegou? Ele chegou na escola. Então, diante disso, ele chegou aonde? O Mário? Então, Mário aí, né? Ele chegou na escola. Foi não? Então, gente, isso aí a gente faz sempre quando a gente tem a Rosa dos Ventos, para poder indicar o mapa, tá certo? Vocês têm que prestar muita atenção na Rosa dos Ventos. Então, gente, por hoje é só, tá? Essa foi a nossa aula de hoje sobre localização, tá certo? Vimos aí várias coisas bem importantes e eu acho que ajudou muito para vocês aí se locomoverem agora, não é isso? Então, um abraço a todos e tenham aí uma boa semana. Tchau!